Olá, muito boa tarde a você. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre 2 ônibus e uma van escolar na BR-040, próximo a Santa Maria. Por causa do acidente, o trânsito parou na região por quase 2 horas. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã no Polo JK, próximo a Santa Maria. A van escolar foi prensada por 2 ônibus. A frente dela ficou totalmente destruída. O motorista do transporte escolar e 7 passageiros dos ônibus ficaram feridos. Eles foram encaminhados para os hospitais de Santa Maria e do Gama. O trânsito no local só foi liberado 2 horas depois da batida. O laudo com as causas do acidente sai em até 30 dias. IPTU, os boletos de cobrança do imposto já começaram a chegar para os contribuintes na próxima semana. Já começam a chegar. O governo fez uma varredura nos mais de 900 mil imóveis do DF. Cerca de 11 mil deles vão pagar mais caro este ano, porque, segundo a Secretaria de Fazenda, fizeram ampliações na área construída, mas não comunicaram as mudanças. Quem fez uns puxadinhos, construiu piscina, aumentou a estrutura nos lotes e não comunicou a obra, vai pagar mais caro no IPTU desse ano. O GDF usou aviões para tirar fotografias aéreas de todo o DF, para comparar a metragem com o que já estava registrado. Resultado? 11 mil unidades mapeadas e 10.447 imóveis tiveram ampliações. Tecnicamente, nós não estamos falando de aumento de carga tributária. Nós estamos falando aqui de justiça fiscal, ou seja, nós vamos cobrar o IPTU com base na área real edificada do contribuinte. O acréscimo no valor do IPTU vai representar um aumento na receita de aproximadamente R$ 2.800.000. A expectativa do GDF é arrecadar cerca de 900 milhões com o imposto esse ano, 20% a mais do que em 2016. 384 imóveis vão ter o valor do IPTU reduzido. Quem não concordar com a cobrança vai poder conferir pela internet os dados da medição. Os canais virtuais da Secretaria de Fazenda estarão abertos. Vamos disponibilizar, e aí muito importante, um site onde o contribuinte poderá verificar a sua própria casa e ele mesmo fazer a medição. Após isso, porque nesse site ele terá a possibilidade de visualizar o que o fisco cobrou. E a partir daí, então, discordando, ele então pode procurar a Fazenda pelos canais virtuais ou nas nossas agências, ou pelo 156, que todos nós estaremos preparados para atendê-lo. A partir da próxima semana, os contribuintes já começam a receber os boletos do IPTU 2017. Os primeiros serão os moradores da Área 1, que é a do Varjão, Lago Norte, Taquari e Granja do Torto. Mas até o fim do ano, todo mundo recebe o valor do acréscimo, que virá em uma cobrança separada. Tem que ficar ligado, Cláudio Humberto, porque pode vir aí aumento de IPTU. É no mínimo curioso a gente observar os burocratas falando, né? Eles dizem que tecnicamente isso não é aumento, isso é justiça tributária, como se fosse justo pagar uma fortuna que nós pagamos de impostos para nada. O que a gente vê é o pagamento dos nossos impostos, o dinheiro que sai do nosso bolso, não voltar em benefícios para a própria população. É muito triste saber que 80% do dinheiro que sai do nosso bolso para ser revertido em benefícios para toda a população, acaba no bolso de apenas 7% da população a título de salários, que são os servidores públicos do GDF. Justiça tributária seria cobrar impostos, ainda que fossem até mais altos do que estes, com a contrapartida de serem aplicados adequadamente em benefício de toda uma população e não apenas de uma pequena parcela. E o GDF informou agora há pouco que a comissão criada para apurar as irregularidades citadas nas delações dos executivos da Odebrecht em 4 obras realizadas na capital federal vai encaminhar a abertura de sindicâncias contra servidores que atuaram em obras. As delações apontaram irregularidades no BRT Sul, no Centro Administrativo Jardins Mangueiral e também no estádio Mané Garrincha. A reportagem completa você vai conferir no Banho de Cidade, segunda edição. E começou hoje mais uma etapa de saques nas contas inativas do FGTS. Desta vez, mais de 120 mil trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto irão poder sacar o benefício. Nesta terceira fase, 195 milhões de reais serão pagos aos trabalhadores do Distrito Federal.
Mais de 7,5 milhões de pessoas podem sacar o dinheiro das contas inativas em todo o país. Aqui em Brasília, o número chega a 126 mil trabalhadores. A expectativa é que o pagamento movimente ainda mais o comércio no Dia das Mães, comemorado no próximo domingo. Neste sábado, 61 agências daqui do DF estarão atendendo a população das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Hoje, segunda e terça-feira, todas as agências abrem 2 horas mais cedo, funcionando também de 9 da manhã às 3 horas da tarde. E quem esteve numa agência hoje foi o presidente Michel Temer, numa agência bancária da Caixa Econômica Federal. Ele acompanhou o primeiro saque do dia e hoje o presidente completa 1 ano de governo. Ele reuniu ministros, servidores, políticos lá no Palácio do Planalto, no evento chamado 1 Ano de Conquistas. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado. Com esse nome sugestivo, é claro que por parte do governo é um balanço positivo, né, Renata? É isso, Rodrigo, extremamente positivo. Boa tarde para você, para o Cláudio, uma ótima sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. Então ele usou, né, o microfone para dar dados, para fazer esse balanço realmente bastante positivo, sem citar nomes da ex-presidente Dilma. Ele falou que a falta de diálogo no Brasil gerou essa situação difícil, fez com que o Brasil ainda passa, né, por esse momento extremamente difícil, e disse que só o diálogo entre o Executivo e o Legislativo, que está acontecendo agora, vai poder pacificar o Brasil. Também, obviamente, sobre as reformas, né, trabalhista, a reforma da Previdência, o presidente Michel Temer também voltou a defender, ele sempre que pode, sempre que vem a público falar, ele volta a defender, coloca os aspectos positivos dessas reformas. A gente lembra que a reforma trabalhista já foi aprovada pelos deputados, agora está em fase de diálogo, de conversa lá no Senado, para que possa ser levado a plenário também. Já a reforma da Previdência já foi aprovada na comissão especial e aí pode ser levada a plenário, já está pronta para ser levada a plenário. Claro que o governo vai esperar o melhor momento para que isso aconteça. São necessários pelo menos 308 votos dos deputados. O governo já entende que tem aí algo em torno de 360 votos, então está bastante otimista com relação a isso. O presidente Michel Temer também falou de números. Nós temos umas imagens, vamos ver essas imagens dessa solenidade. Então você vê aí o presidente Michel Temer, ministros também, vários parlamentares que participaram dessa solenidade, né? Ele fez um balanço, o Rodrigo deu números, disse que já foram entregues 140 mil casas no programa Minha Casa Minha Vida e que nesse ano outras milhares de casas serão entregues também. Nos 2 anos, ou seja, nesse ano de governo e no próximo ano, ele também disse que serão distribuídos 60 mil títulos de terras a produtores rurais de baixa renda. Citou a liberação que você falou aí, a liberação das contas inativas, do dinheiro que está nas contas inativas do FGTS, disse que também deu um alívio. Aí você vê essas imagens, hoje de manhã, ele exatamente foi lá, participou, não estava na agenda dele, mas ele fez questão de participar desse evento. E disse que vai seguir adiante com disposição, com coragem. Já falou também de uma outra reforma que o governo já pensa em encaminhar, claro, depois que finalizar essas 2 reformas, que é a reforma tributária, que, segundo ele, vai simplificar e tornar os impostos mais justos. Então é isso, Rodrigo, um saldo, um balanço bastante positivo. Claro que é o que todos nós esperamos, né? O reequilíbrio das contas públicas. E se depender do governo, isso realmente vai acontecer. A gente percebe um otimismo muito grande realmente do governo com relação a isso. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanhando o balanço do governo, agora os desafios ainda estão por vir, Cláudio Humberto. As reformas no Congresso. Exatamente, é isso que o país espera, né? Se você for fazer um balanço desse primeiro ano de governo Michel Temer, um balanço positivo na medida que foi um governo que se mostrou comprometido com o futuro do país. É um governo que tenta fazer reformas, que tenta criar um ambiente propício a investimentos, propício a novos negócios, que gerem renda e gerem, sobretudo, empregos para ajudar a situação, para reverter a situação de mais de 14 milhões de pais e mães de família que estão desempregadas. 1 milhão desse total somente nesse último ano, né? Um governo que herdou mais de 13 milhões de desempregados, de fato, tem tido grandes dificuldades de fazer com que a economia volte a crescer. Essa questão do saque do FGTS foi das melhores providências do governo de Michel Temer. Ele fez muito bem de visitar lá a agência da Caixa Econômica para saborear um pouco isso que é um feito do seu governo. Afinal de contas, só nesta fase que começa hoje, serão beneficiados mais de 7 milhões e 600 mil brasileiros. É uma graninha que chega numa hora boa.
um dinheiro que totaliza só nesta fase quase 11 bilhões de reais. É de fato um dinheiro que chega na hora certa para muita gente que enfrenta dificuldades como todos os brasileiros. E a seguir, o GDF anuncia a retomada das obras do sistema produtor de Corumbá 4. A gente volta já já.